Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Hoje a nossa temática será saneamento básico. Então, se você quer conhecer um pouco dos avanços técnicos, científicos, no setor de saneamento, então fica conosco até o final dessa live. Sejam muito bem-vindos. Hoje, pessoal, nós vamos debater um pouco sobre as tecnologias de tratamento de esgoto. Mas antes de mais nada, tá? Eu quero fazer um convite a você que ainda não participa desse movimento nosso de popularização da ciência e do conhecimento, que venha se juntar-se a nós através da sua inscrição aqui do nosso canal e também do compartilhamento de todo o conteúdo que já produzimos aí ao longo de mais de 2 anos. Então, se você está aqui nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tá? Meu nome é Salomão Medeiros, eu sou pesquisador na área de recursos hídricos e atualmente tenho desenvolvido minhas atividades de pesquisa junto ao Polo de Inovação aqui no Instituto Federal da Paraíba. Quero dizer a vocês que o objetivo desse canal é popularizar a ciência e o conhecimento. Aqui nós buscamos sempre informar a sociedade dos principais avanços científicos e tecnológicos nas áreas de recursos hídricos, saneamento e irrigação. Tá? Também buscamos aqui, tá, apresentar experiências exitosas, aproximar interesse, conectar pessoas e, claro, sempre estimular um debate crítico, construtivo e reflexivo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Nós realizamos 2 lives por semana, uma na terça às 19 e outra na sexta às 15 horas. Então, faz sua inscrição aí no canal, ativa o sininho para que tu possa receber as nossas notificações. Então, sem mais delongas, gostaria de dar boa tarde aqui ao nosso convidado e agradecê-lo também, pela disponibilidade dele. Então, o nosso convidado de hoje, para quem não conhece, ele tem dado uma contribuição muito grande na área de saneamento, a parte de tecnologias de tratamento, que é o Marcelo Kenji Miki, tá? Ele é graduado em Engenharia Civil e mestre em Engenharia Hidráulica e Sanitária pela Universidade de São Paulo. Atualmente ele é engenheiro do Departamento de Execução de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Marcelo, queria dar as boas-vindas a ti e te agradecer pela disponibilidade de estar aqui, trocando um pouco, de ideia com a gente. Fique à vontade, meu querido. Obrigado, Salomão. Bom, então agradeço aí o convite feito pelo Salomão, professor Salomão, e é uma honra estar aqui no canal, que é justamente a gente fazer um debate sobre bem essa ideia, da reflexão, E espero atender aí os objetivos aí de Salomão. Vamos ver. Eu costumo fazer as apresentações, Normalmente eu não gosto de repetir as apresentações. Sempre crio algumas apresentações novas, Então é muito raro eu repetir, fazer a requentada de marmita. Então, espero atender aí. Vou compartilhar então aqui uma apresentação de PowerPoint. Vocês estão vendo, Salomão? Ixi, não está a tela inteira? Engraçado, peraí. Ah, tem que ser a tela inteira, então. Então vamos... Peraí. Sabe que eu não estou conseguindo... Só um momentinho aqui. Tela inteira. Só se for... Deixa eu ver se a tela 2 ele vai.
Perfeito, Marcelo. Deu, né? Deixa eu só controlar aqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos começar aqui. Vou falar sobre fazer que a tarefa que o Salomão falou, né? Reflexões sobre tecnologias e tratamento de esgoto, né? Deixa eu só colocar aqui assim. Bom, a pergunta inicial que a gente sempre tem, né, na parte de tratamento de esgoto é o ponto de partida, onde nós queremos chegar, né? E, basicamente, o tratamento de esgoto, né, no saneamento básico, basicamente é fazer a proteção dos usos da água, né? E, normalmente, nós fazemos isso fazendo atendimento da legislação ambiental, né? E o foco, eu coloco entre parênteses, deveria ser, né? Deveria ser. Basicamente, concentração de matéria orgânica, os parâmetros DBO, DQO, carbono orgânico total, sódios e suspensão totais, nitrogênio e fósforo, que são os nutrientes, e os coliformes, né? Termotolerantes. E isso atendendo pelo menos 2 princípios, né, do tratamento de esgoto, que é a manutenção dos padrões de emissão e manutenção, quer dizer, padrões de emissão e padrões de manutenção de qualidade no corpo receptor. Os padrões de emissão é estabelecer um grau mínimo de tratamento, né, mesmo que haja diluição infinita no corpo receptor. E os padrões de manutenção é não alterar a classe do rio, né? Eu já tinha feito uma apresentação junto com o Von Sperling e o André Lermontov sobre um debate sobre essa questão aí dos padrões de emissão e manutenção do corpo receptor, que foi com base nesse artigo que eu realizei, né, alguns anos atrás, em 2015, que a gente discute sobre os padrões de lançamento e padrões de emissão e manutenção do corpo receptor da legislação, né? O que eu coloco, basicamente, é que, no nosso ponto de vista, existe uma certa incerteza sobre esses parâmetros do ponto de vista prático, né? E a gente entende que precisa melhorar a legislação tem que ser mais assertiva no estabelecimento desses padrões, né? Ou seja, em resumo, assim, nós temos premissas frágeis no estabelecimento das metas de tratamento. Então, isso é um ponto de partida que eu queria colocar. Não vou me deter sobre isso. Então, a gente parte assim, a partir do ponto de vista de se temos as metas, vamos trabalhar, então, a parte aí da escolha da tecnologia de tratamento de esgoto, né? Bom, então, mais uma vez, tendo essas premissas, esquecendo que do nosso ponto de vista ele é uma coisa um pouco frágil, incerta, né? Nós temos que ver outras questões, né? Básicas, mas eu vou preferir falar o básico, vou falar muita coisa básica, viu, Salomão? Uma coisa assim, disponibilidade de área de implantação da ET a ser construída ou ampliada, né? É uma coisa um tanto óbvia, mas você tem que ter área e prever a expansão ao longo dos anos das futuras ampliações, né? A área da ET, eu vou colocar isso por causa do que a gente viu, né? Assim, umas coisas óbvias, mas que precisam ser ditas, né? A área da ET não deveria ser uma área inundável. Mas a gente conhece, historicamente, implantações realizadas no passado que foram feitas em áreas de inundação. Por quê? Porque eram áreas, assim, a nobreza do tratamento de esgoto era tão baixa, né? Assim, a prioridade era tão baixa, fala assim, ó, não tem terreno, coloca em qualquer terreno, os piores terrenos. E algumas ETs, infelizmente, foram colocadas em áreas inundáveis, sim. Agora, assim, e hoje, né? O que a gente tem que fazer, né? Bom, se hoje ainda tem essas lagoas, ou o que quer que seja, dispositivos em áreas inundáveis,
pelo menos, hoje, a gente tinha que proteger esses dispositivos com diques, com portas, sistemas de drenagem, né? Sistemas de bombeamento, para proteger esse nosso ativo, né? Então, assim, existia uma rota de correção que a gente precisa pensar, assim, se hoje temos, precisamos consertar, né? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala em tecnologias de tratamento de esgoto, a escolha da alternativa, ela tem que ser baseada não no menor preço de investimento, né? É o que a gente chama o menor TOTEX, é o custo total, né, do investimento, o CAPEX, mais o OPEX, aquele custo operacional no horizonte mínimo, por exemplo, de 20 anos, em que a gente volta tudo a valor presente e fala que é o TOTEX. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente quer economizar, né, no investimento, mas o caro é o operacional. O custo operacional no estação de tratamento de esgoto, ele é o caro, né? Porque nós temos o custo de energia elétrica, o custo de produtos químicos, o custo da disposição final do lodo. Esse é o custo caro numa estação de tratamento de esgoto, né? Então, muitas vezes o caro, quer dizer, o barato sai caro. Então, assim, ter um sistema muito barato de se implementar, ele pode ser caro do ponto de vista operacional, né? Bom, a escolha também um efeito cascata, né? Muitas vezes a gente vê que uma boa operação de estação de tratamento de esgoto, ela sempre vai depender de um bom projeto e de uma boa construção, né? E eu queria enfatizar aqui a importância da questão aí de projeto, né? Hoje a gente, nessa sociedade super acelerada, né, a gente tende a ter uma busca incessante aí de soluções mágicas rápidas e esquece de se dar uma certa importância para a atividade de projeto. E projeto, você precisa ter os recursos necessários para projeto, é tanto dinheiro quanto tempo, né? Um projeto que é para ontem não é projeto. Então, assim, um ativo que vai durar mais de 50 anos, como uma estação de tratamento de esgoto, ele não pode ser decidido em 5 minutos, uma semana, um mês, né? É uma atividade que necessita um investimento de tempo, né? Uma outra questão que a gente vê muito, né, assim, nessa busca incessante aí de solução rápida não existe solução padrão aí de ET. Por que vocês não criam uma solução padrão que atenda a todas as condições, né? Essa porque não existe, assim, você não pode resolver problemas complexos com soluções simples, né? Engraçado que muitas vezes o pessoal pede uma solução padrão, mas outras áreas do conhecimento, outras áreas profissionais, não tem solução padrão, não tem parecer jurídico padrão de certos problemas, não tem propaganda padrão, comercial padrão para produtos. Então, por que na engenharia, que é uma atividade complexa, a gente vai querer ter um padrãozão, né? Essa é uma crítica que a gente faz, né? Então, vamos discutir um pouco a parte aí da inovação aí do tratamento de esgoto, né? Já que a gente fala de tecnologias, vamos falar algumas coisas de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, a gente tem que ter em mente que nós devemos ter a atitude de permitir que novas tecnologias sejam incorporadas nos estudos de alternativas, e não que a inovação necessariamente ou uma tecnologia disruptiva seja já de cara a solução a ser escolhida, né? Outra coisa, né? Assim, muitas vezes as tecnologias elas estão ficando cada vez mais complexas, e a gente vai discutir sobre isso, né? Proprietárias, patenteadas. Então, a atividade de projeto tem que ter um trabalho em conjunto, né? Dos vários atores envolvidos. Então, projetista, o cliente, eles devem trabalhar em conjunto, né?
E não pode ser o contrário, né? Muitas vezes a gente vê assim que o detentor de tecnologia ele quer forçar que a solução seja padronizada nas diversas implantações aí dos sistemas, né? Então, assim, não é que a solução não é, a partir de uma tecnologia, eu padronizar todos os problemas e enfiar a goela abaixo a alternativa que seja a membrana, seja o ASB, seja lodo aeróbio granular, seja MBBR, MABR, é o contrário. Essas tecnologias eles têm que constar no leque a ser considerado nos estudos de alternativas, e não o contrário, né? E apesar de ser óbvio, muitas vezes não é isso que acontece na prática, né? Uma outra questão aí que eu acho que tem que ficar interessante a gente pegar os conceitos, né? O que significa essa parte de inovação, né? A inovação hoje tem muito a ver com recuperação de recursos e também a intensificação de processos, né? O que é intensificação de processos? É você fazer mais com menos. Mais o quê? É você ser mais eficiente, você gastar menos energia, você ter menos área, você focar os esforços, né, nos processos, muitas vezes biológicos, né? Um outro conceito que tem surgido aí no nosso meio aí de tratamento de esgoto é o conceito de biorrefinarias, né, para fazer a recuperação de recursos, principalmente na parte de água de reuso, biopolímeros, biogás, que pode ser energia elétrica e energia térmica, recuperação de fósforo, ou seja, transformar a estação numa produtora aí de commodities aí, né? Uma outra questão que acho que vale a pena comentar, né? Uma das pessoas que eu tenho uma enorme consideração aí no tratamento de esgoto é o engenheiro Sudhir Murty. Ele foi o chefe de inovação da DC Water em Washington, né? E hoje ele é consultor e é também um dos membros da IWA, né? International Water Association. E ele comentou uma coisa que eu achei bem interessante nessa parte de inovação e tratamento de esgoto, para ajudar a gente a localizar mentalmente onde que a gente fala, o que é inovação, em que parte que a gente está, né? Então, uma coisa bem simples, assim, né? A gente tem diferentes estratos aí da inovação, né? A gente tem, basicamente, o enfoque aí do engenheiro civil, em que vai pegar as grandes estruturas, tanques, né? Ou ainda, assim, no nosso campo aí do saneamento, né? Digestor de lodo, lagoas de estabilização, reator biológico, ou seja, ele está lidando... Nós estamos fazendo uma inovação no quê? Nessa parte aqui, da parte mais de construção civil ou não. Então, esse é um tipo de inovação. O outro tipo de inovação é uma inovação que está mais, por exemplo, ligado ao engenheiro mecânico, quando ele coloca dispositivos de suporte, né? Dispositivos e acessórios, ou seja, motor e equipamentos, né? Então, por exemplo, soprador, difusores de ar, bombas, ele está nessa parte de equipamentos. São dispositivos que normalmente nós colocamos nessas estruturas aqui de cima, nessas outras estruturas aqui das construções, né? E, por último, nós temos a parte de instrumentação, a parte mais eletrônica, né? Eletrônica embarcada, né? A abordagem de engenheiro elétrico, eletricista, de automação, né? Como exemplo, a gente tem sensores, né? Sensores de oxigênio dissolvido, sensor de pressão, né? E são instrumentos aí de precisão e que normalmente fornecem subsídios para o controle operacional. Dando uma olhada bem assim por cima, o que a gente pode depreender dessa figura aqui também? Que também nós temos tempos de vida diferentes, né? O elefante aí, a casa, ele dura 50 anos, né? Um motor, o equipamento, já tem uma vida menor, 10 anos, né? Um instrumento, por exemplo, um celular hoje, ele dura 5 anos no máximo, 2 anos e meio.
Então, eles têm vidas, os ciclos de vida são diferentes. Então, muitas vezes, quando a gente fala em inovação no saneamento, às vezes é bom a gente tentar localizar um mapa mental, fazendo, cara, você está falando do quê? Onde você está me localizando isso? Por quê? Porque, às vezes, é muito fácil a gente localizar a inovação, mas nessa camada aqui de baixo que é rápida, né? É você falar em, cara, coloca sensor, vamos automatizar a leitura da conta da água, ou sei lá o quê, né? Assim, essas são coisas um pouco mais imediatas. Já quando a gente começa a subir no extrato, putz, vamos mudar essa bomba, coloca um soprador com mancal flutuante, ou sei lá o quê. Assim, são outras tecnologias mais difíceis de serem implementadas, com um custo também elevado, mas é possível também, assim. E por último, assim, cara, vamos mudar substituir o tanque de contato de desinfecção de esgoto por ultravioleta. Cara, eu estou tirando um tanque com certo tempo de contato por um outro tipo de equipamento, um tempo de detecção curto, né? E às vezes a gente tem tudo isso associado. Talvez, por exemplo, algumas tecnologias, eu faço a integração de tudo isso. Por exemplo, o próprio lodo aeróbio granular, ele é isso, de certa forma, né? Eu tenho uma estrutura de concreto específica, eu tenho uma configuração de tanque específica, eu tenho um alto grau de instrumentação, os dispositivos até são quase os mesmos, né? Mas aí o processo é que muda. Mas aí, assim, eu não consigo mudar uma estação, é mais difícil mudar uma estação de uma hora para outra, é mais fácil eu colocar em implementações, né? Agora, eu mudar um processo que eu já implementei no passado é um pouco mais complicado, mas é possível, né? Então, eu só queria fazer essa observação, né, de que temos tempos de ciclos de vida diferentes quando nós falamos em inovação, né? Bom, outra questão que eu acho que vale a pena citar, né, que eu até já pontuei, é que cada vez mais no próprio setor de saneamento, a gente tem tecnologias proprietárias patenteadas no setor de saneamento. Antigamente, nós sempre tínhamos o genérico, né? Você podia escolher entre um e outro, como bombas, né? Existe a tendência de cada vez a coisa ficar mais especializada e não ter assim uma tecnologia concorrente na parte mais de dispositivos, motores aí, né? Na parte do engenheiro mecânico, né? Nosso setor, né? Para fazer assim os testes de tecnologia, normalmente a gente pede o teste grátis, né? Mas tem que ficar claro que certas tecnologias não é possível fazer teste grátis, por causa que existe uma logística e custo envolvidos muito altos, né? No passado, houve testes grátis em algumas situações específicas, né? Por exemplo, sei lá, o próprio lodo aeróbio granular, mas hoje eu não posso falar, vou fazer um teste grátis aí numa estação, né? Também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Que o sonho de consumo dos fornecedores de tecnologia é ser um monopólio dentro de um monopólio, né? Eu quero ser o fornecedor único, exclusivo da companhia de saneamento, porque aí eu domino o mercado, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado também de não ficar refém. Mas, ao mesmo tempo, também saber, mas se o cara é bom, ele fornece o bom e melhor, qual que é o problema de usar, né? Qual que é o problema de se usar uma tecnologia, né? E aí vem os problemas de desconfiança, de governança, né? Já até ouvi casos assim de pessoa falar, pô, mas você só escolhe tecnologia A, por quê? Porque eu fiz o estudo e deu isso. Então, assim, se a gente comprova, não tem problema, né? Uma coisa que tem sido muito discutido no nosso setor é fazer novos modelos de aquisição, aí, de compras, né? Modelos de negócio, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado
podemos fazer as nossas licitações, os nossos contratos com base em performance. Mas o que a gente tem que ter muito claro é performance em relação ao quê? Se nós não tivermos uma linha base sólida, isso não é performance. Aí é uma conta de chegada, uma estimativa grosseira. Então, assim, ele não pode ser baseado em estimativas grosseiras. Ou seja, assim, nós temos linhas, nós temos, de fato, uma linha base sólida, medida, e não uma linha base estimada, um achismo, né? Então, esse é um dos desafios nos contratos de performance, né? Uma das coisas também que eu queria pontuar aqui é o seguinte, né? Existe também uma questão aí do dilema da inovação, né? O dilema da inovação que a gente quer compartilhar aqui com vocês, né? No nosso setor, né? Qual que é a motivação de eu ser mais eficiente, diminuir os custos, se depois uma agência reguladora quiser rebater todos os benefícios que eu fiz e jogar numa tarifa menor, né? Qual que é o estímulo para se fazer isso? Ou seja, para que eu vou ter dor de cabeça de ser mais eficiente, colocar esforço, se eu não tenho retorno financeiro, já que a gente está no monopólio natural e não tem concorrência, né? Então, assim, muitas vezes, assim, eu acho que a resposta muitas vezes, a gente pode pensar que é pela causa do saneamento, né, que é bonito, a gente tem que ser ESG e coisas assim. Mas também, muitas vezes, para melhoria da eficiência operacional, talvez nem tanto tenhamos estímulo, mas é muito assim, ele é muito induzido quando a gente tem necessidade de aumento da capacidade do sistema. Ou seja, só para ampliação do sistema e eu gastar menos. Agora, eu gastar menos para ser melhor por si é uma coisa que eu acho que não há um estímulo certo ainda no nosso setor. Assim, não ocorre, assim, não tem um estímulo para uma melhor eficiência. Agora, se uma estação precisa aumentar a capacidade de recebimento de esgoto e eu precisaria aumentar o tanque de aeração, preciso aumentar de digestor, e eu faço um estudo e tento ser mais eficiente e coloco menos estruturas, a coisa é mais fluido, né? Ou seja, para novos investimentos para ampliação, isso é mais claro, né? E aí eu já começo já fazer a viagem na maionese aqui, né? Não tem outra palavra, né? Que assim, aí é o sonho de consumo, né, Salomão? Assim, por que a gente não poderia usar esses lucros que a gente ganha sendo mais eficiente, colocando no nosso próprio setor do saneamento, para quê? Para aumentar a resiliência do nosso setor, né? Por que a gente, em vez de diminuir, deixar a tarifa igual, por que a gente não aumenta a segurança do nosso sistema? E porque segurança tem um preço, né? Risco zero é custo infinito. Então, não valeria a pena a gente começar a aumentar a segurança do nosso sistema, né? Quer seja em água, ou quer seja em esgoto, né? Então, aí, assim, por exemplo, né? Estou dando um exemplo, não estou afirmando nada aqui, né? Por que os dividendos aí das companhias de saneamento, né, que vão para o Estado, eles não são aplicados em políticas públicas referentes ao saneamento, né? O Estado, nos casos das companhias estaduais, né, os próprios dividendos vão para o Estado poderia utilizar isso para, por exemplo, proteção dos mananciais, urbanização de aglomerados subnormais, ou seja, as favelas, ocupações irregulares, intervenções de corpos d'água, macro e micro drenagem, né? Mais o macro até, né?
por que não se aplica nisso, né? Que tem a ver com o setor de saneamento, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que no passado muitas coisas ocorreram de subdividendos que a gente não sabe se chega nisso. Por exemplo, vai para investir em cadeia. Nada contra, nada a favor em colocar em cadeias, né? Mas por que não vai para aumentar a resiliência do nosso setor de saneamento em coisas referentes ao saneamento, né? Até quem é da parte aí que trabalha nas companhias, a gente fala que o tratamento de esgoto é o patinho feio, né? Muitas vezes é o patinho feio. Mas eu entendo aí até na Câmara, até umas discussões que nós temos lá na ABES, né? Até conversando com o professor Orsini, né? A parte de drenagem também é um ponto muito frágil da cadeia que afeta o saneamento básico, né? Então, a drenagem é uma coisa que precisa receber mais atenção, né? E nos afeta, né? E afeta o saneamento básico, o tratamento de esgoto, né? Bom, então vamos partir agora para as reflexões finais aqui, que é o seguinte, né? Eu até coloquei reflexões, palavras sinais, na verdade, eu tinha colocado até palavras sinais, mas aí as minhas reflexões foram tão extensas que até eu coloquei até a mais aí, né? Então, vamos falar um pouco sobre os quadros aí, né? No Brasil, as instalações de ETs, elas são recentes, sei lá, década de 70, década de 80, né? Então, hoje, a gente pode falar que todos nós estamos aprendendo em projeto, construção e operação. Então, a gente está todo mundo aprendendo, ninguém domina nada ainda. Assim. É um ponto de vista pessoal. Uma coisa, assim, da questão da universalização do saneamento, né? E a situação recente, né? Eu destaco 2 cenários de alerta, né? A gente vive falando que saneamento, a gente nem tem 50% de esgoto tratado, aquele quadro horripilante, né? Bom, eu vejo da seguinte forma, né? 2 cenários de alerta. Nós já temos ETs com mais de 20 anos em vários locais. 15, 20 anos, né? Essas estações de tratamento de esgoto, elas necessitam uma ampliação e reformas para que comece a receber novos aportes de vazão de contribuição. E, normalmente, quem opera essas estações não é a mesma pessoa que toma a decisão de colocar novos recursos de investimento, né? Então, o que está acontecendo? O pessoal, os coitados, né? Eu chamo de coitados da operação, que já estão no sufoco, eles são obrigados a trabalhar com o que tem, né? Mas não pode ser assim, quer dizer, ninguém faz milagre com uma estação no gargalo, quando já está na capacidade máxima do sistema, né? Então, assim, é uma situação que alguém tem que ver dentro de uma companhia de saneamento, que seria as áreas de planejamento, que, infelizmente, muitas coisas acabaram, né? Ninguém vê mais 5 anos para frente, né? As áreas de empreendimento e projeto. A gente tem que ter esse olhar daqui 5 anos. Se eu quiser fazer uma ampliação de uma estação de tratamento de esgoto, se eu começar agora, a minha reforma vai acabar daqui 5 anos. Porque eu tenho que fazer o projeto, tenho que fazer a construção, né? Então, assim, esse é um quadro que me assusta. Assim. Nós estamos já numa situação que muitas estações necessitam fazer essa revisão de ampliação. Né? As ETs novas, né? Que nem eu disse, assim, ainda falta 50% aí de estação aí para ser construída, né? A reflexão que eu trago, a provocação que eu trago olha, erros novos a gente admite, mas erro velho não dá mais, né? E a gente já errou muito, né? A gente fizemos muitos erros nas estações que a gente projetou e operou. O questionamento a gente aprendeu com esses erros, nós fizemos um registro disso, a gente discute, debate isso abertamente, né?
ou isso é um assunto proibido, que a gente não pode falar, que é feio, né? Então, assim, eu acho que a gente devia começar a registrar as más experiências também, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, mas aí até não se sintam ofendidos, ou sei lá, é o seguinte, uma situação que eu vi, né, de uma estação em particular, que eu não vou citar, a parte do tratamento preliminar, caixa de areia e gradeamento, né? Normalmente são estruturas elevadas e você tem que colocar, normalmente essas estruturas elevadas acabam jogando todo o material, né, da areia, o gradeamento para baixo em caçambas, né? E o que aconteceu assim? Acontecia que o caminhão, para entrar debaixo dessas estruturas, ele não entrava debaixo dessas estruturas para pegar lá as caçambas, por causa que você não tinha altura suficiente para entrar um caminhão lá. Então, assim, é um erro primário, básico, né? O único conforto que eu tive, né? O único conforto que eu tive foi o seguinte: uma vez eu comentei isso com um dinamarquês que visitou essa estação comigo, e eu comentei disso. Falei assim, só que essa caixa de areia a gente não consegue tirar a caçamba para fora porque o caminhão não entra aqui debaixo, né? Aí ele falou para mim, Marcelo, eu confesso que eu fiz, mais de 20 anos atrás, eu fiz um projeto assim. Ele falou que fez esse erro lá na Dinamarca, né? Então, assim, uma coisa assim que não é exclusividade nossa, mas a gente não pode permitir esse tipo de erro, né? Então, hoje já existem instrumentos, por exemplo, o BIM, ele começa a simular pessoas, você consegue modelar vendo se você vai conseguir encaixar operacionalmente, qual que é o conforto, né? Então, esse é um exemplo 1. Outro exemplo, assim, que eu também vi no passado, foi a questão aí da caixa de areia, né? A caixa de areia, existe a rosca da caixa de areia, tem um ângulo, né? Um ângulo de inclinação, né? Só que existe um ângulo certo de inclinação, porque a areia, dependendo do ângulo, ela escorrega ou não, e você não consegue retirar ela, né? O que aconteceu numa estação em particular é que quanto menor o ângulo, né, você ocupa mais área, né? Quanto maior o ângulo, você ocupa menos área. Então, qual foi a grande sugestão que foi feita, né? Assim, vamos inclinar para caramba a rosca e aí a nossa área fica menor. E aí implantaram desse jeito. Só que aí não funciona, não sai areia num ângulo maior que 60 graus, né? Então, assim, é uma coisa, um erro básico, assim, grosseiro, né? Mas foi o que aconteceu, né? Mas isso, sei lá, são erros antigos, né? Mas a gente não pode mais se permitir a ter esse tipo de erro, né? Bom, outra reflexão que a gente traz aqui, que eu peguei aqui do Atlas do Saneamento, os nossos colegas aí, eu tenho uns colegas da Rotária, a empresa lá de Santa Catarina, eles fizeram uma avaliação crítica aí do Atlas de Saneamento, algum tempo atrás, né? E comenta, né, que 80% dos municípios do Brasil tem menos que 30 mil habitantes. O que significa isso, né? Que nesse cenário aí caótico aí de 50% de saneamento aí no Brasil, né? Nós vamos ter uma alta demanda de ETs de pequeno porte. E aí eu queria, assim, fazer um certo alerta aí, uma certa observação aí dessa consequência, né? Que é o seguinte: quanto menor a estação, maior vai ser a variação de vazão afluente à estação de tratamento de esgoto. Porque você tem uma bacia de contribuição menor, você tem um amortecimento, o amortecimento ele fica mais reduzido, né? Até assim, tem as microetes aí, né? O professor Ricardo Franci é especialista aí nessa parte de microetes, ele comentava isso eu aprendi com ele, né?
que essa variação de vazão nas microhélices é muito alta, né? Então, a gente tem um problema grave, assim. A gente vai ter um problema, assim. Temos que ter muito cuidado, um cuidado um pouco maior nessas pequenas hélices em relação à variação de vazão. Então, esse é um ponto de destaque que a gente precisa tomar cuidado, né? E aí, o que acontece nessas estações pequenas? Às vezes nem chega a vazão à noite, né? A vazão nem tem a invasão à noite, o sistema fica super reduzido, né? E é uma característica, né? Outra característica que eu acho que tem que tomar cuidado, mas isso é uma coisa um pouco difícil uma questão complexa, uma questão complexa de se debater, né? Em relação à modulação dos reatores, né? Normalmente, né, a gente deveria ter uma modulação em que a gente prevê paradas para serviços de manutenção e interrupção de unidades, né? Qual que é a grande tentação, por exemplo, se eu tenho um município de 10 mil habitantes, vai? Se eu tenho um município de 10 mil habitantes, faz um tancão e acabou, assim, faz uma unidade de WASB, morreu o problema e acabou. Mas aí a gente tem que tomar o cuidado de que se eu tenho depois eu não tenho nenhum quando eu preciso fazer uma eventual parada, né? Então, acho que essa é uma questão delicada, que é assim, nós temos que pensar que tem que ter unidades a mais. Isso é custo, eu sei que isso é custo, mas tudo tem o seu custo na vida, né? A gente tem o que é, então vamos pagar multa. Assim, você vai pagar multa porque você interrompeu uma estação de tratamento de esgoto e precisa trocar, sei lá, alguma coisa lá dentro. E o que você vai fazer? O que você vai fazer no local, né? Ah, mas então divide em dois, mas metade da estação pega 50% pega 100% da vazão fluente. É uma questão complicada, né? Então, assim, eu acho que são questões delicadas, essas duas questões aqui. Tem e não tem a ver com tecnologia, né? Eu não sei se eu estou atendendo o objetivo aí do professor Salomão, mas eu quero trazer essas questões, né? Ou seja, assim, mais uma vez, não há respostas rápidas e simplistas para questões complexas, como a escolha de uma estação de tratamento de esgoto que tem uma vida útil aí de 50 anos, né? Uma outra coisa que eu vejo assim muito comum assim dentro dos artigos, eu vejo muitos artigos assim como parecerista, né? E eu acho que vamos ver se eu consigo passar uma mensagem positiva em relação a isso, né? Que eu sei que existem tabelas, matrizes, curvas de custo de sistemas, assim, uma coisa para escolha de tecnologias de tratamento, né? O que eu acho que é importante colocar é que esse tipo de instrumento ele tem que ter um uso moderado. Ele não pode ser visto assim como uma palavra final de escolha de alternativa. Muitas vezes esses ensaios expeditos, esses relatórios, né, ele tem um efeito didático para você compreender diferentes sistemas. Ele tem um papel de falar ordens de grandeza, assim, mais ou menos é isso, assim, né? Ele serve para ser estudo, para fazer análise de estudos expeditos, mas mais uma vez, mas não como assim a palavra final. Assim, eu queria só destacar isso, assim, não tomem aquilo como verdade absoluta, né? Porque muitas vezes não é. E a gente tem que valorizar um pouco mais, assim, um estudo um pouco mais profundo, né? Então, vamos voltar, isso que eu falei com o anterior, né? Vamos falar assim, cara, mas então, por uma estação de pequeno porte, de 10 mil habitantes, será que não é interessante nós fazermos uma modulação mínima de 3 unidades e 3 reatores? E aí, em função dessa informação, a gente tem diferentes sistemas. Ou, por exemplo, Lagoas,
você dividir talvez em duas é uma coisa e um WASB em 2 ou 3 é outra, né? Então, é esse tipo de reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, né? Uma outra coisa que também eu acho que vale a pena pontuar, a parte de inovação do tratamento de esgoto antes de a gente começar a partir para a inovação propriamente dita, né? A gente tem que fazer uma autocrítica, né? A gente domina os fundamentos, hoje a gente domina os fundamentos do que temos hoje, antes de partir para o sofisticado, né? Antes de querer complicar, a gente sabe fazer o feijão com arroz? A gente sabe fazer o feijão com arroz? Porque não dá para falar, por exemplo, em biorefinarias se a gente nem sabe o básico, né? Não dá para falar em biorefinarias se eu não sei conceitos básicos. Por exemplo, idade do lodo, taxa de aplicação, tempo de detenção. Se eu não sei nem o básico, como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que dominar, mas a gente não é que eu estou falando que a gente não é para ver, mas a gente tem que dominar pelo menos o básico, né? Bom, eu já falei isso das tecnologias proprietárias, né? Uma outra sugestão aqui que eu coloco aqui é as viajadas na maionese que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu acho interessante, né, que as pessoas façam quando se vai fazer inovação em tratamento de esgoto, é primeiro ter uma análise crítica aí na prospecção de tecnologias. Checagem de tecnologias é altamente recomendado ou você fazer plantas piloto, você rodar numa pequena escala antes de você implementar. Ou você fazer visitas técnicas nos chamados early adopters, quem adotou primeiro, né? Fazer visitas nas estações de tratamento de esgoto, com o operador, com o pessoal da operação, mas sem também a contaminação do viés do fornecedor da tecnologia. Ele pode estar junto, mas o importante é você escutar do próprio operador que faz uso da tecnologia, o que ele enxerga dessa tecnologia. E também, assim, uma checagem com a própria academia, né? Assim, como que a academia enxerga, né? Como que os cientistas, professores, pesquisadores enxergam aquela questão tecnológica? Tem fundamento? O que esses caras estão falando, né? Qual que é o fundamento científico de uma tecnologia inovadora, né? Bom, isso aí é uma outra frase que eu digo, né? Assim, tem que uma vez eu até vi numa história em quadrinhos, né? Quem tem martelo acha que tudo é prego, né? Então, fala assim, eu só entendo de membrana. Então, enfia a membrana aqui, enfia a membrana lá, no começo, no meio, no fim. Ou eu entendo o lodo aeróbio granular virou a sensação atual em muitos lugares, então coloca lodo granular em tudo quanto lugar. Ou, sei lá, eu tenho estudado muito a parte aí de tecnologias de pré-tratamento de lodo, né? Para melhoria da digestão anaeróbia. Bom, então enfia essa tecnologia em tudo quanto é lugar. Não é assim, né? Assim, cada tecnologia tem o seu contexto que deve ser checado, apropriado, feita a avaliação crítica com critério, né? E isso pode envolver muitas certas tecnologias, como, por exemplo, o próprio Cambi, né? Ele foi feito muitas plantas piloto lá no Reino Unido, né? O próprio Nereda, ele também foi feito várias plantas piloto antes de serem colocadas já numa escala industrial, né? Muitas vezes isso já não é mais necessário, né? As plantas já gastou o que tinha que gastar, né? Então, cabe, assim, quando tem outras tecnologias que já estão um nível de maturidade maior, por que não fazer visitas e conversar com quem implementou, né? Então, essa é a crítica aí que eu coloquei assim, se você...
não ser bitolado, né? Assim, pô, então vamos colocar o ASB em tudo. O ASB é a solução do cara. Se você manja só o ASB é uma das alternativas, né? Não é a solução de tudo. Tudo faz parte do menu, né? E aí é uma outra provocação, né? Que toda unanimidade é burra, né? Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. Então, se você já está falando assim, cara, então eu vou colocar solução XYZ, porque essa sempre colocamos, vamos fazer isso. Tá, então nem me chame a gente, não precisa me chamar um engenheiro, se você já sabe tudo isso, né? Então, para que a gente precisa estudar, né? Isso aqui é uma crítica um pouco meio mordaz aqui. Né? Bom, já na parte de projeto que eu queria acentuar, putz, já está... Bom, vou ver se eu acelero aqui, né, Salomão? O MAET, primeiro, deve funcionar, conceitualmente, seja no papel, seja na planilha Excel, no modelo matemático, no CAD do BIM. É uma atividade intelectual. Ou seja, não vem com essa conversinha, né, de, putz, na hora eu vejo, eu implemento e na hora eu vejo se vai funcionar, porque eu giro o botão e vai ligar o motor. Cara, não é assim que funciona. Outra crítica que eu faço, né, assim, projetista, ele não pode ser um mero porta-voz, mensageiro de uma solução pré-concebida pelo contratante, como, por exemplo, uma companhia de saneamento. Eu contratei um projetista, só que eu quero que a solução seja lagoa de estabilização porque eu quero. Cara, então não precisa contratar projetista. Se você já sabe, já coloca assim, cara, não pode, o projetista não pode se sujeitar a esse tipo de papel, né? Projetista também, o consultor também não deve ter o rabo preso com o fornecedor de tecnologia. Por exemplo, eu indicar uma determinada tecnologia para eu ganhar uma comissão em cima de determinada tecnologia. Por quê? Porque isso tem conflito de interesses, né? Bom, então, para você fazer um bom projeto, você precisa ter tempo e dinheiro. Um bom projeto depende de bons projetistas e também de uma equipe de análise de projeto da contratada. A gente tem que ter uma equipe interna com massa crítica aqui, né? Precisamos ter gente que saiba analisar, né? O projeto, ele não é um fim em si mesmo, né? O projeto tem que pensar no usuário final, né? Que é o operador da estação de tratamento de esgoto, em questões como segurança, ergonomia, facilidade de controle e acesso, né? Uma pergunta, como que você avalia um bom projetista? Você fala assim, você voltou a visitar a obra que você projetou? Porque um bom projetista sempre volta à cena do crime, né? Então, você viu, aquilo que você projetou, você viu se você fez certo? Normalmente, sempre tem melhorias, né? Sempre tem coisas para melhorar, né? Na parte operacional, né? A gente tem que sair de uma situação hoje que é muito da manutenção. A gente tem que ter uma ênfase aí da manutenção dos equipamentos, corretiva e preditiva, e sair da prática aí da destruição do nosso ativo, né? Como eu coloquei lá naquela transparência lá do carro, né? Assim, quem tem carro, pelo menos leva uma vez por ano no mecânico, troca óleo uma vez por ano, não deixa 5 anos sem fazer manutenção, né? Uma casa, você pode até ficar 20 anos sem fazer manutenção, sem pintar, mas, quer dizer, não dá para passar muito tempo sem isso, né? Você precisa ter uma manutenção, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso ativo. Esse dinheiro, esse orçamento tem que estar no nosso orçamento aí, para nós mantermos o nosso ativo, né? Um exemplo que eu queria destacar, né? Difusores de ar difuso, né? Ele tem uma vida útil de 5 a 10 anos. Isso é um insumo que tem que ser trocado e previsto no orçamento. Depois de 10 anos, se você não trocou, já era. Você está gastando dinheiro, né? A limpeza de lagoa de estabilização. A cada 10, 20 anos, você tem que limpar uma lagoa de estabilização. Você tem um gasto concentrado num determinado ano e que você deveria fazer a disposição final do lodo, do aterro em aterro sanitário. Muitas vezes, esse custo é escondido, as pessoas não veem.
Somente vai assim, a lagoa não tem custo operacional e acabou, 20 anos, morreu. Mas aí, depois de 20 anos, você tem que fazer esse alto investimento concentrado, né? O caro não é trocar difusor ou comprar uma nova sonda de oxigênio dissolvido de 20 mil reais, né? Caro é operar de forma ineficiente, né? Com desperdício de energia elétrica, né? Isso aqui eu já mais ou menos falei. E, finalmente, assim, uma provocação também, gosto de fazer as provocações, né, Salomão? Sinto muito, mas eu tenho que fazer as provocações. A realidade analógica supera do mundo digital, né? Por exemplo, dessa live aqui, dos slides de PowerPoint, dos reels do Instagram, do LinkedIn. Que a gente sugere, né? Aquilo que eu falei, né? Cara, vai para o campo, conversa com o chão de fábrica, conversa com o operador, para saber a real, né? Assim, isso que é o mundo verdadeiro, né? Não é o PowerPoint, infelizmente, né? É o chão de fábrica, você conversar, você sentir, você cheirar, você pegar no lodo, é isso que você vai entender a realidade verdadeira, né? E, finalmente, assim, a inovação, né? Hoje ela não está... Antigamente a gente fala, puta, é o professor X, é o professor Y, é a empresa X, é a empresa Y. Não, a inovação está vindo das diferentes interações aí no círculo virtuoso de top interações entre operadoras, projetistas, academia, fornecedores de tecnologia. Ou seja, ela não está situada num setor, num membro, ele está na cadeia. Essa troca, essa rica interação que faz com que o nosso setor evolua, né? Então é isso, Salomão. Não sei se satisfez, eu coloco à disposição. Vamos continuar aqui as perguntas. Não sei se fui agressivo aí, se eu comentei as coisas aí, mas é mais ou menos esse recado. Não sei se como que você enxergou. Vamos colocar agora para discussão, né, Salomão? Exatamente, excelente, muito boa as tuas reflexões. Aqui nós já temos algumas perguntas, tá? Gostaria de estimular os colegas que ainda não fizeram, né, que possa registrar aqui no nosso chat as perguntas para que a gente possa, certo, promover aqui um grande debate. Aqui, Marcelo, tem várias pessoas parabenizando você, né, pelo trabalho, né, pelo trabalho que você tem feito na área de saneamento, tá? E também pela palestra. Tá? Então, enquanto eu vou aguardando aqui algumas perguntas, certo? Marcelo, eu achei bem interessante quando tu estava falando das premissas. Tá? Me diz uma coisa, hoje a gente está tendo a necessidade, né, de praticar, né, o reuso de água, principalmente, por exemplo, em regiões como a nossa que eu estou, Nordeste brasileiro, onde tem uma baixa disponibilidade hídrica, né, principalmente na parte mais semiárida, né, do Nordeste. E quando tu começou a falar de premissas, aí veio, me diga uma coisa, quais seriam as premissas que a gente poderia observar, certo? Para a escolha, né, de uma implantação de uma boa estação que pudesse, por exemplo, proporcionar um efluente com qualidade para reuso agrícola, por exemplo. Bom, eu acho que quando eu coloquei, né, Salomão, até assim, mesmo para lançamento em corpo receptor, a gente não tem, no meu ponto de vista, a gente não tem essa regra clara, né? Muito menos para reuso, que a gente ficou até numa discussão recente, né? A gente não saiu, a gente não consegue evoluir nessa questão, né? Muitas vezes é até estranho, né? O pessoal quer parâmetros de reuso mais restritivo que água potável. Então não dá, assim. Então até eu brinco assim. Então fala não de uma vez, né? Fala que você não quer. A mesma questão a gente teve uma grande discussão aí do lodo
lodo de esgoto na agricultura, né? Então, assim, a gente fica numa batalha, coloca, não coloca, lodo classe B, culturas. Só que às vezes assim a restrição fica tão dificultosa. Por que então, o órgão ambiental já não esculacha de vez e fala assim, olha, sabe o que é? Fala não, a gente não quer. Então joga isso explícito, né? Então essa é uma crítica que eu faço assim, às vezes fala não de uma forma assim velada e não transparente. Então, outro jeito de falar não é você colocar metas impossíveis de serem atendidas aí num reuso, né? Agora, uma coisa que também eu entendo, viu, Salão? Isso é uma questão que eu não sei, eu tenho muita dúvida nessa parte de reuso, tanto é que eu ficava mais como palpiteiro naquelas discussões que a gente teve, né? É questão assim, eu entendo que reuso, principalmente nessa parte agrícola, ele é uma coisa talvez sazonal, né? Você consegue fazer reuso 100% do tempo, em qualquer condição? Eu acho que não dá para fazer isso. Então, cara, essa é uma outra questão um pouco complexa, assim, eu não sei como se faz isso, não. Eu acho que essa é uma outra discussão para debate, né? Como é que a gente conjuga os diferentes conflitos aí, né? Como que a gente conjuga os diferentes conflitos do uso da água nessas questões, né? E de fato, assim, acho que, por exemplo, que nem você comentou aí nessa parte, aí que se comentou condições áridas, né? Putz, será que é preciso remover nitrogênio, fósforo, né? Eu não sei, assim, isso depende da contaminação do solo, né? É uma questão muito ampla, assim. Não, primeiro, a gente precisaria ter regras mais claras. Eu acho que é isso, que é uma coisa que nós não temos, Salomão. Viu, Marcelo? Na verdade, eu venho tentando trabalhar com reuso já há algum tempo. A minha formação não é na parte de saneamento, mas tive que me envolver, aprender um pouco de saneamento, para que eu pudesse, né, entender como é que funciona, porque eu preciso de água de reuso. Sei. Eu costumo dizer aos engenheiros sanitaristas que a gente trabalhou, né, que, olha, agricultura, por exemplo, o que seria uma água, digamos, de reuso? Uma boa água de reuso. É uma água rica em nitrogênio, fósforo e potássio. Então, por exemplo, um tratamento que possa reduzir isso, né, para a agricultura não é interessante. Nossos solos são de baixa fertilidade, tá? Depois de, por exemplo, você considerando uma agricultura irrigada, certo? Então, o custo com energia fica em primeiro lugar, depois vem adubação. Tá? Então, a adubação é um segundo maior custo. Então, quando você tem um efluente que preserva, digamos, as características iniciais de nitrogênio, fósforo e potássio, é positivo para a agricultura. O outro segundo ponto que eu digo que é uma água boa para o reuso é aquela que não provoca entupimento, principalmente nos sistemas localizados, no caso, gotejamento. Então, nós precisamos de um efluente, né, que ele tenha, né, essa característica, né, de minimizar o risco de entupimento. E o terceiro, né, que todo mundo tem que ver, é a questão sanitária. Então, a gente tem que ter, né, um efluente seguro do ponto de vista sanitário. Então, ao meu entender, essas três premissas são fundamentais para que a gente possa ter uma boa água de reuso. Aí alguém pode dizer, mas e o sólido, certo? O sólido não tem como tirar por tecnologias, digamos, baratas, né? Então, mas dependendo, né, do tipo de sólido que você utiliza e da estratégia de manejo, você pode conviver muito bem, certo? Com sódio, né, com essas taxas de aplicações, enfim. Então, é outro, digamos, é outro momento. Dentro desses parâmetros aí que eu coloco para ti, como é que a gente poderia enxergar uma estação de tratamento que pudesse, por exemplo, atender minimamente esses três critérios?
Olha, você poderia fazer uma associação de tecnologias, né? Porque a lagoa vai gerar a parte de sólidos, você não vai talvez satisfazer, mas você poderia ter uma complementação, né? A parte ele atenderia na parte de abatimento aí de coliformes, né? Ele seria uma tecnologia, né? É que eu ainda, que nem eu não sei se eu passo, assim, eu também não gosto de falar de soluções padrão, né, Salomão? Eu acho que cada caso tem o seu caso, né? Mas, assim, é uma coisa para se pensar, de fato, né? O que, como fazer, né? Mas a gente precisa pensar aí eu acho que a gente teria que começar a entrar também eu acho que a gente precisa se preocupar com duas questões, né? Que é o que o professor Rafael Bastos é o expert, né? Análise de risco microbiológico, a gente pega essa vertente, né? Mas eu entendo também, assim, uma questão que ainda não, que eu tenho muitas dúvidas, é na parte aí de salinização do solo, né? Mas Esse eu acho que é uma parte delicada, esse eu não sei. essa questão de salinização, Marcelo, certo? O ato de irrigar, mesmo com água de qualidade, água convencional, É verdade. você está aplicando sais ali. O que vai diferenciar de uma água de reuso, porque tem uma grande concentração de sais dissolvidos, é a estratégia de manejo. É como você pode manejar aquela área para, por exemplo, fazer a lixiviação. Não tem segredo. É trabalhar a questão de lixiviação. Tá? E também utilizar, por exemplo, se o solo também já tem algum grau de salinidade, você utilizar, por exemplo, culturas tolerantes, por exemplo, coqueiro. Tá? Então, do ponto de vista dos aspectos agronômicos, né, nós não temos, eu não vejo, digamos assim, ainda nenhuma dificuldade de como o reuso pode ser, digamos, impeditivo. Entendi, Tá? entendi. Agora, nós precisamos é justamente isso, garantir uma segurança sanitária, né? A gente já tem tecnologia para isso, tal, enfim. Aí a questão é entupimentos, né? Porque dentro dos sistemas de irrigação, então a suscetibilidade a entupimento, né, é muito grande. Porque é o seguinte, a irrigação ela não é contínua, né? Ela tem a intermitência no dia, certo? E ali quando você deixa aquelas mangueiras, né, com água, fica água ali dentro. E, por exemplo, passa um dia, 2 dias, dependendo do turno de rega que você coloca. Então, quando você vai acionar o sistema ali, já está todo, né? Como o pessoal trabalhando diz, olha, fica uma mucilagemzinha ali, Sim, ligou. Então, aquilo ali, a gente também precisa ter estratégias de manejo, porque não tem jeito de como evitar aquilo. Então, tem abertura dos finais de linhas, né? Tem até dispositivos já, digamos, semiautomáticos, que até o sistema não pressurizar, a água fica saindo e tirando lá, digamos, lavando aquela para fora. sim, Né? sim. Quando ele pressuriza, aí essas válvulas fecham, tá? E começa o processo de irrigação. Então, às vezes, eu vejo uma discussão dentro, quando a gente vai discutir o reuso, uma questão assim agronômica, que são questões vencidas. Questões Entendi. vencidas. Por exemplo, a Índia utiliza, por exemplo, não é água de reuso, mas, por exemplo, faz irrigação com águas salinas, né, com 3, 4, 5 decimes por metro. Então, e faz manejo de solo que consegue produzir economicamente Entendi. viável. Então, essa questão da salinização, ao meu entender, é uma cortina de fumaça. Entendi. É um problema, se você não utiliza estratégias de manejo. Agora, você utilizando, tá, eu acho que isso aí não vem trazer problemas. Tá? Agora, claro, por exemplo,
quando eu vou fazer reuso, eu tenho que saber escolher, por exemplo, um tipo de solo. Eu não posso, por exemplo, pegar um solo, né, que tem, por exemplo, um solo muito argiloso e aplicar, né, água de reuso, né, com salinidade alta. Por quê? Porque eu não vou conseguir nunca fazer lixiviação desses sais, devido, né, à estrutura do próprio solo. Agora, um solo de textura média, né, um arenoso, isso aí não tem nenhum segredo para pegar e manter um ambiente produtivo desse tipo de Entendi. solo. Então, as nossas questões mais é ainda que eu digo, não, gente, vamos trabalhar essas três coisas. Nós precisamos de um efluente que preserve os nutrientes, que seja seguro do ponto de vista sanitário e que não entupa o sistema de irrigação. Então, as questões, eu fico sempre apontando essas. Entendi. Entendi. Tá? Mas vamos lá. Aqui nós temos aqui, já recebemos algumas perguntas aqui dos colegas, né? Foi mais, viu, Marcelo? Foi mais também tipo uma reflexão também que eu trouxe. É verdade, mas é bom. Mas assim, você acha que pegou o cerne, né? Quando a gente fala em legislação de reuso, sei lá, tem esse tripé, né? Análise de risco microbiológico, a qualidade que você está falando e essa questão de manejo, né? Então você tem que ter essa visão integrada. É que muitas vezes, sabe o que acontece, Salomão? O pessoal ele se detém muito na qualidade para ter o risco zero, porque muitas vezes desconfia do próprio manejo. Fala assim, mas você não vai fazer. Fala, então não vamos fazer nada, vai, esquece tudo. Esse que é o meu desabafo, assim, né? Assim, cara, o pessoal quer... Ou mesmo, não sei se você lembra dessa discussão de reuso, até falou assim, vamos fazer estudo de microbiológico, não vamos não sei o que lá. Mas para alface não pode. Assim, cara, mas a gente já não fez todo o estudo. E por que você está falando com base no quê? Assim, por que você está falando agora dá um tapa, se joga tudo na mesa? Assim, cara, eu não estou entendendo. Assim. Então, é uma discussão difícil, Salomão. Essa é uma discussão difícil. Esse é o problema. Sabe que a crítica que eu faço, Salomão? Isso para mim, eu tenho até um nome. Assim. Isso aí para mim é o fundamentalismo do meio ambiente. Tem uma turma dos fundamentalistas que me perdoem, viu? Eu tive uma experiência bem interessante. Eu fui conhecer experiências israelenses, né, de reuso, né? E teve um cara que eu gostei muito da fala dele, porque na verdade ele não foi, ele antes de falar da tecnologia, ele começou a falar da história, de como começou o reuso. E o reuso, a legislação digamos, porque a legislação ela visa o quê? Disciplinar algo que está causando já um problema. Então ele começou a dizer que a disciplina veio após um reuso, digamos, quase que consolidado. Né? Então você já sabendo onde, certo? Disciplinar. E hoje eles, né, tratam 100% do esgoto, utilizam 75%, né, na agricultura. Certo? Aí perguntei, e eu digo, e o sódio? E o sódio? Eu digo, hoje eles que estão tentando resolver o problema de sódio, na origem, como é que resolve? Conservante. Então, conservante com sódio não pode. Estão substituindo por potássio, porque a planta é um nutriente que a planta extrai em grande quantidade. Enfim, então eles hoje estão, digamos, refinando. Aí a gente chega, Marcelo, e quer fazer um refinamento, certo? Que não existe. A gente ainda nem aprendeu com as coisas. É verdade, é por aí, Salomão. É isso aí. Mas vamos lá, aqui tem A os gente tem que tomar colegas. um café junto, porque tem que dar oportunidade para a turma conversar e Aqui fazer as perguntas, que o negócio vai longe. vai. Vamos lá, aqui tem a Carmen ela coloca aqui, a Carmen Corrêa. E as áreas rurais, o que há de novo?
né? Putz, essas perguntas são difíceis, viu, cara? Mas faz um comentário aqui, Marcelo. Áreas rurais. Olha, eu não sei, assim, Para provocar, Marcelo. ah, Porque é o seguinte, quando a gente fala de concessão, é o município que concede, né? sim. Aí o cara, mas isso aí não está isso as pessoas, por exemplo, a concessão municipal dos serviços. Mas e quem é que é a obrigação dos serviços rurais? Isso é uma negociação da concessão. O próprio município, ele, na negociação aí da concessão, ele pode querer incluir essas áreas rurais, né? Mas não, você vai ter que atender lá e acabou, senão você não pega aqui o Filé. filé mignon. Agora, assim, a reflexão, né, Solon? Eu preciso ter, mas eu tenho que tratar para quê lá nas comunidades rurais? Com que objetivo? Eu não poderia ter o básico, por exemplo, eu não poderia ter somente uma fossa filtro, é uma das questões. Assim, mesmo eu, uma das coisas que assim ocorre, eu acho que até não sei se no próprio Japão ocorre isso, né? Em certas comunidades rurais, o que você tem é o recolhimento através de caminhões nesses locais mais afastados. Ué. Você não tem você então não emite no meio ambiente, ou se emite, qual que é o problema? Assim, se você tem uma área suficiente. Ou porque o que? O banheiro da NASA para colocar na, numa propriedade rural que mal tem energia elétrica, não tem nem energia para tirar água do poço. Mas, assim, qual que é o objetivo? Né? Então, para que a gente vai sofisticar? Né? Então, assim, uma das alternativas talvez seja assim, vamos fazer o tratamento continua sendo centralizado, só que a coleta não dá para pegar a rede até certos locais. A concessionária deveria ter o caminhão limpa-fóssil que pegasse de tempos em tempos. Talvez essa seja uma das possíveis soluções, né, Som? É que, mais uma vez, né, eu não gosto de fazer a solução genérica, né, a solução padrão, né? Mas eu acho que essa é uma das possibilidades, é uma coisa para ser estudada, né? Ou por que não a gente fica no tradicional da fossa filtro se o solo tem capacidade de absorver essa carga, né? Então, acho que eu colocaria isso, assim, hoje eu não vejo, assim, grandes coisas nessas comunidades rurais, né? Perfeito. Aqui tem uma contribuição do Moisés, né? Ele parabeniza, né? Marcelo Mick é referência para muitos profissionais que atuam na área de saneamento. Aloysio Ferrão, ele coloca: o que você acha do tratamento com o wetland construído com relação a custo-benefício? Então, mais uma vez, assim, toda tecnologia, eu vejo como uma coisa boa. Eu não sou especialista em wetland, né? Não sou profundo conhecedor de wetland. Eu sei que, na verdade, assim, o wetland, ele também exige uma questão aí de manejo, né? Não é um alagado que você deixa abandonado, né? Então, assim, ele tem a sua vantagem, é um tratamento natural e ele é bem-vindo aí para certas aplicações, né? Aí eu já confesso a minha ignorância nessa parte da produção de um efluente. Eu não tenho experiência prática no wetland, então eu prefiro, assim, nem me aprofundar muito, mas eu já, assim, sei que é um tratamento que dá resultado, mas tem que ter manejo e não é para deixar abandonado, né? Perfeito. Aqui tem a Maria Angélica. Seja bem-vinda, Maria. Um prazer tê-la aqui conosco. Ela coloca aqui: não está na hora das universidades mudarem as suas grades curriculares?
que você acha das captações, né, em tempo seco? E pergunta se também a variação, né, do aporte de esgoto, né, tem a ver, as variações do esgoto produzido nas estações tem a ver com o aporte de água de chuva. Essa é uma... Bom, assim... Bom, vamos por partes, né? Não sei se eu consegui pegar todas as dúvidas. Bom, eu não vou falar do currículo aqui, acho que não é meu papel, né? Assim, a captação de tempo seco, eu participei de um debate na ABS, em que a gente fez esse debate com o Orsini, com o Firmino, com mais quem que a gente tinha comentado. Quer dizer, o que a gente tem que entender, assim, a mensagem final que eu tenho é o seguinte: é uma solução bem-vinda, e ela tem que ser adequada à implantação, assim, ao longo do tempo, né? Aproveitar as estruturas existentes para fazer, assim, aproveitar as estruturas de drenagem, muitas vezes para levar o esgoto e vice-versa, mas também, assim, também pensar que existem horizontes, né? Que acho que a gente sempre deseja que o mundo ideal um dia chegue e a gente tenha as estruturas dedicadas, né? Então, assim, é uma questão, assim, de gestão, a captação do tempo seco é uma estrutura de gestão. Eu sei que tem pessoas do nosso setor que são contra, porque vai dar uma puta de uma bagunça aí na estação de tratamento de esgoto, né? Mas também a gente enxerga o problema, assim, de que a gente não estaríamos resolvendo o problema. Por isso, assim, é muito difícil, assim, a gente fazer as nossas conclusões quando a gente tem um quadro muito grande, né? Por isso que eu também coloquei lá, eu também até coloquei, né, na discussão que a drenagem é o patinho feio até do esgoto, né? Se o esgoto é patinho feio da água, a drenagem é pior ainda, né? E por que ninguém cuida da drenagem, né? Então, assim, ninguém vai cuidar da drenagem. Então, assim, é uma outra reflexão, cara. A gente quer consertar um problema criando outro problema, também não é o certo, né? Mas eu acho que existe um caminho intermediário, que aí eu também não queria ser fundamentalista, né? Falar, não, vamos matar, né? Eu estou aberto mais às discussões, né? Então, antigamente eu era mais radical em algumas coisas. Não, isso aí não vai dar certo, cara. Isso aí é bobeira. Mas aí, escutando diferentes linhas de argumentação, falei, cara, vamos localizar nas linhas do tempo, em determinadas gestões aí do tempo, eu acho que é possível fazer uma conciliação para resolver esse problema, porque uma coisa que eu também falo, né, assim, nós temos hoje um problema de saneamento básico. O fato de nós termos 50% de tratamento de esgoto, assim, o nosso sistema de saneamento é horrível, né? Mas nós temos um problema de saneamento básico ou o nosso problema é outro, né? A gente não tem um problema hoje de moradia. Assim, o problema hoje tem gente que mora em situações que não deveriam existir. Então, assim, não é um problema. Antes de ter o problema do saneamento básico, nós temos um problema atual hoje de moradias de pessoas que vivem em áreas, nesses aglomerados subnormais, que eles não está resolvido, né? Então, não é o saneamento que vai resolver o problema. O saneamento pode estar junto desse problema, e pode contribuir, mas nós temos um problema anterior, nós temos um problema da universalização da moradia, universalização do emprego. Antes de tudo isso, quer dizer, antes da universalização do saneamento, a gente tem o problema da universalização da moradia, universalização do emprego. Então, assim, cara, não é o saneamento que vai resolver esses outros problemas, né? Por isso que a gente, por exemplo, existem essa parte voltando na captação do tempo seco, né, Salomão? Se a gente não consegue resolver o problema da coleta,
Uma das alternativas é você fazer tratamento do corpo receptor. Por quê? Porque você não conseguiu resolver o problema da coleta, que de alguma forma o esgoto ou a poluição difusa joga lixo, joga esgoto nesses corpos. E foi assim, mas foi por causa que a gente tem uma ocupação irregular. Então, o que resta fazer? Cara, não vou fazer nada, porque eu vou esperar 2.000 anos para fazer saneamento, coleta de esgoto. Cara, se eu esperar isso, não dá, né? Não dá para esperar isso. Então, uma das vertentes cara, então vamos fazer o tratamento de rios, por exemplo. É uma alternativa, mas essa é a solução ideal, não é, quer dizer, não é ideal, mas é o que pode ser feito. Então, assim, é uma discussão longa isso aqui, assim. Não sei se você captou, mas mais ou menos esse é o recado que eu tenho, né? Ok, obrigado, Marcelo. Aqui nós temos aqui um comentário e uma pergunta, né, do Pedro Galvão. Pedro, seja muito bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Ele coloca aqui, os setores de projeto deveriam conversar bastante com as operações. Ele faz esse comentário quando tu estavas, né, comentando a respeito disso. Aí ele coloca aqui, pergunta, Marcelo, como você está vendo o momento atual do saneamento, com as companhias privadas implantando tecnologias inovadoras, né, devido a exigências dos contratos? Aí ele coloca, a operação vai dar conta dessas novas tecnologias? Eu não sei se... Bom, primeiro eu acho que eu não... Se a inovação... Se existe uma disposição legal, quer dizer, se foi escolhida essas tecnologias inovadoras, o que quer que sejam, né? Eu acredito que as empresas privadas, as companhias privadas, também colocaram na ponta do lápis que eles teriam capacidade operacional de rodar essas estações, senão é uma coisa um pouco temerária você investir e não ter capacitação de operação. Então, eu acredito que sim, que eles vão ter que investir na capacitação desses profissionais para que operem essas estações, porque senão eles vão acabar, porque a multa pode ser muito maior do que a concessão, né? Então acredito sim, assim, eu não vejo problema, assim, acredito sinceramente que essas empresas elas estão preparadas para isso, né? Assim, antes de mais nada, né, eu sei que tem uma discussão aí do embate da privatização, privado, público. Eu nem queria entrar muito nesse debate, né? Assim, independente disso, tem que ser feito, né? Tem que ser feito, e se não é feito, o agente regulador deveria cobrar da instituição, quer seja pública ou privada, para fazer cumprir esse contrato, né? Essas exigências, né? Perfeito. Pessoal, eu gostaria de, né, convidar a vocês que ainda não faz parte do nosso movimento de popularização da ciência, que venha se juntar-se a nós através do, primeiro, da inscrição aqui no nosso canal e segundo, o compartilhamento, né, de todo o conteúdo que a gente tem produzido, né, na área de saneamento. Então, nos ajude a avançar, a popularizar a ciência e o conhecimento. Aqui nós temos, tu estava comentando e eu anotei aqui uma pergunta que eu achei interessante aqui, Marcelo, com relação, atualmente a inovação no saneamento, né, tem passado pela parte de recuperação de recursos. Então, hoje nós temos, né, sobre, né, a liderança do pessoal lá de Minas Gerais, o projeto ETS Sustentáveis, né, enfim, projeto bem legal, muito interessante, que aborda, né, diversas vertentes de recuperação de recursos através das estações de tratamento. Aí eu te pergunto, como é que as companhias
tem enxergado essa nova visão, essa nova, digamos, realidade que a ZET pode se tornar? Eu acho que, bom, de forma geral, eu acho que está todo mundo já, do ponto de vista conceitual, né, eu acho que as pessoas dentro das companhias estão, de certa forma, alinhadas com essas abordagens aí de recuperação de recursos, né, que de forma mais imediatista, por exemplo, tem a questão aí do biogás, né, a questão aí do uso agrícola do lodo, né? Então, eu acredito que sim, assim, as companhias estão sempre abertas aí na busca aí da sustentabilidade, né? É lógico, né, que isso tem um custo, né? E às vezes é aquilo que eu falei, né? Não sei se ficou claro, né? Qual que é o incentivo, né? Assim, antigamente, por exemplo, no passado, por exemplo, a gente teve a disposição do lodo na agricultura aqui na Sabesp, né? E assim, hoje a gente não tem por uma questão aí de legislação ainda, né? Porque nós temos um dispositivo especial aqui em São Paulo, né? Muitas vezes, sabe o que acontece, Salomão? A gente fazia pela causa, né? Assim, o pessoal de Franca, eu gosto de contar essas histórias, a gente teve a grande disposição agrícola no começo, mas assim foi uma questão assim de pegar o touro à unha mesmo, assim, de uma vontade de querer fazer isso de uma forma pela causa do saneamento, né? Então, muitas às vezes a coisa tem essa vertente, às vezes tem a vertente mais econômica, né? Mas eu acho que as pessoas sempre têm essa disposição aí da busca, né? Eu acho que diferentes empresas estão buscando a eficiência para a redução dos custos, né? Mas mais uma vez, né? Que nem eu falei, né, Salomão? Às vezes esses incentivos é muito na parte aí não de desenvolvimento, otimização operacional. Às vezes elas surgem quando tem ampliação de sistemas. Então agora eu vou fazer o aproveitamento de biogás quando ampliar a ET. Agora, quando a ET já está construída, tanto faz, cara. Já está na tarifa, né? Então, esse que eu diria que é o dilema nosso da inovação, né? Cara, vamos me esforçar para deixar a tarifa do jeito que está, né? Então, esse que é o nosso dilema hoje da inovação, né? Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Aqui tem um comentário e uma pergunta do Rubson, o Emílio. Rubson Emílio. Ele coloca naquela hora que tu estava falando, né, de nós assumirmos, né, e os nossos erros, né, verificar o que nós fazemos de errado e aprender com aqueles erros, né. Ele colocou, durante aquele momento, ele botou erros velhos e projetos novos andam juntos, né? Então, mas entrando aqui na pergunta dele, ele coloca que nos casos das ETs com mais de 20 anos, né, que sabemos que precisa de uma reforma, né, de um app, né, as propostas de revap e retrofit têm sido opções concretas para aumentar a vida útil dessas unidades? Putz, eu não sei, porque aí eu precisaria ter um espectro aí de coleta de amostras. Na verdade, eu não sei. E aí eu também faço até assim, nem sei se existem esses estudos, muitos de retrofit, viu, Salom? Não sei como que está mesmo, assim, eu não conheço esses estudos. O que eu conheço, assim, é o desespero do pessoal da operação. Assim, isso está claro para mim, que não, assim, que eles também têm que pedir também para se fazer esses estudos de ampliação, né? Então, também depende de uma demanda de quem está na operação, sei lá, 10 anos antes, 5 anos antes, fala, cara, precisamos ver essa questão aí da ampliação da estação, né? Então, eu não sei, assim, como que anda esses estudos, né? Eu não estou acompanhando, eu não sei, não posso afirmar, né? Obrigado. Aqui tem um comentário da nossa colega Frida, lá da Copasa. Frida, sempre um prazer, querida, tê-la conosco.
Ela coloca que o Brasil é um país continental com diferentes realidades, então precisamos de tecnologias sustentáveis e adaptadas a cada região. Tem aqui o Érico Cavalcante. Érico, muito obrigado pela sua pergunta. Ele pergunta quais os limites e as dificuldades para o uso de ETs compactas. Não, quer dizer, ETs compactas. Bom, hoje, ETs compactas, deixa eu ver. Bom, a gente precisa ter, eu diria, né? A gente tem que ter um certo domínio técnico para fazer as especificações técnicas dessas ETs compactas. Uma coisa que também é uma dificuldade é você ter uma certa qualificação, certificação de fabricantes dessas estações, né? Que muitas vezes podem prometer milagres que não acontecem, na verdade, né? E talvez, né, é aquilo que eu comentei bem rapidamente, né, assim, talvez um dos maiores desafios das ETs compactas é a questão aí da variabilidade da vazão, né, que as vazões elas são muito variáveis quanto menor a estação, né? Então, independente da tecnologia que quer que seja, né, qual tecnologia que seja, uma ET compacta ele pode falhar justamente pela essa imprevisibilidade dessa variação de vazão que muitas vezes a gente não sabe como que é, né? Então, o que a gente pode discutir, será que a gente tem que também pensar em tanques de equalização, né? Será que a gente tem que pensar num tanque de equalização antes dessas ETs compactas, de forma a equalizar a vazão? E são questões que são necessários, mais uma vez, estudos, né? Ou seja, assim, quero dizer o seguinte, por isso, pessoal, assim, por isso que talvez na escolha de alternativas, na escolha de tecnologias, depende de um bom projetista, né? De você estudar as premissas, né? O que eu estou falando, acho que várias das perguntas aqui, das coisas colocadas, assim, eu não vou dar regra eu vou dar uma coisa genérica, né? Eu vou dar um direcionamento, uma ordem de grandeza, uma diretriz, né? Mas, mais uma vez, eu não posso tomar isso como uma resposta definitiva, porque eu entendo que tudo isso depende de um estudo, né? Então, às vezes, eu não sei se eu estou, assim, captando, lendo as mensagens certas ou erradas, ou o Salomão está me sacaneando aí com as perguntas aí difíceis. Mas, assim, cara, não existe respostas simples para problemas complexos, né? Depende de um estudo, assim, depende de um levantamento, depende de um diagnóstico. Eu tenho dados confiáveis, assim, muitas vezes eu não tenho nem dado, não tenho nem número de ligações de água. Como que eu vou tomar uma decisão, né? Não sei nem, eu nem sei o desenho, o mapa do sistema de coleta de esgotos, porque eu não tenho o S-Built. Então, como que eu vou fazer a estimativa da vazão que vai chegar na estação? Então, assim, cara, a gente precisa ter boas informações para tomar uma boa decisão de um projeto de engenharia. E o recado que eu quis passar aqui, assim, cara, vamos contratar projetos, assim. Não existe o oráculo que vai dar a resposta mágica. Assim, cara, agora qual que é o sistema que vai ser não sei o que lá? Ah, é X, Y, Z. Você entra na tabelinha ou você pergunta para o chat GPT qual que agora não sei o que lá. Ah, esse. Não existe. Não existe. Porque se existisse, não teria o papel do engenheiro. Não precisa ter mais engenharia, não precisa ter mais professor, não precisa ter mais nada. Ô Marcelo, a gente tem feito uma discussão com o pessoal da irrigação, né, bem interessante sobre o uso racional de água, eficiência energética, que é um dos, digamos, um dos pontos críticos no Brasil, é isso.
A agricultura irrigada ela tem um potencial de expansão muito grande, né? Fizeram um estudo agora recentemente, né, que nós temos aí uma área disponível, né, para aumentar, para irrigar em torno de 54 milhões de hectares, sem derrubar nenhuma árvore. Efetivamente, né, o potencial, digamos assim, de curto prazo, né, seria aí de 16. E hoje a nossa área total irrigada, considerando aquela que é fértil irrigada com cana-de-açúcar, com vinhaço, chega a 8 milhões. Mas, ou seja, nos próximos 10 anos, se nós quisermos dobrar isso, nós dobraríamos facilmente. Aí eu fiz uma pergunta. Nós temos profissionais, né, qualificados para atender essa demanda desse crescimento, e todos os profissionais da área é unânime em dizer que não temos profissionais qualificados. Eu pergunto agora, no saneamento, se nós avançarmos numa política séria, certo, de implementar esse marco legal, nós temos profissionais para atuar, tanto, por exemplo, na elaboração de bons projetos, na operação dessas estações. Pô, Salomão, você está fazendo só pergunta difícil para mim aqui. Olha, realmente assim. Talvez não, a gente não tenha os profissionais, né? A gente não tenha os incentivos, né? Talvez o mercado, muitas vezes, a própria ânsia de ter resposta. Por que eu vou ter? Por que eu vou me dedicar em estudar se as pessoas querem respostas rápidas e superficiais, né? E você comentou assim, enquanto você estava comentando, você está comentando muito na questão aí de irrigação, cara, de uso agrícola, né? Mas eu sou muito pessimista numa questão aí que você falou aí da questão do sódio, né? Mas eu não sei se você sabe, tem aquela questão, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem um negócio chamado valores orientadores do solo, né? De valores orientadores do solo, dos parâmetros, né? E a gente tentou fazer uma vez aqui um estudo sobre utilização de efluente de lagoa numa cidade. A gente não conseguiu avançar. Por quê? Porque os valores orientadores do solo num determinado município, eles já estavam ultrapassados, os níveis lá de alerta. Aí a pergunta que fica, mas então, eu não coloquei uma gota de esgoto lá, mas os valores já estão ultrapassados. Então, o que tem que fazer? Interdita a cidade? A cidade, ela está no caos? Assim, como é que eu faço? Assim, não dá nem, assim, não deu para avançar nada nessa questão, o Salomão. Então, cara, e eu sou pessimista, assim, eu sei que tudo bem, assim, eu entendo o professor Matos também que discutia, a gente falava do lodo, falava, pô, falta lodo para colocar na agricultura, cara, mas a questão é que, assim, essa questão aí de irrigação, ela é tão, assim, talvez conservadora, é a impressão que eu tenho, eu posso estar completamente errado, mas, assim, do jeito que está, eu acho que a gente não sei se vai conseguir avançar nessa questão aí de uso nessas outras questões de valores de orientação do solo. Eu tenho as minhas dúvidas, assim. Aí a gente não está falando de tecnologia, né? A gente está falando agora na parte de reuso, né? Então, eu faço esse alerta, assim, cara, eu tô vendo meio longe, Salomão, do meu ponto de vista. Uhum. Eu também não vou responder eu acho, né, dentro do que eu tenho visto aí, há casos e casos, né, de questão que envolve o reuso. Tá? Na verdade, pelo menos a minha experiência aqui no Nordeste, nós já fazemos o reuso.
toda a periferia das cidades que se produz os hortifruti, é tudo com água de esgoto não tratado. Então, nós já fazemos o reuso. A nossa tentativa, né, quando a gente fala em reuso, é institucionalizar um reuso controlado. Que a gente possa utilizar um esgoto tratado, etc. Aí, às vezes, né, a gente esbarra, né, em critérios, né, extremamente, digamos, restritivos. E continuamos fazendo o reuso com esgoto bruto. Então, o grande nosso. A gente não sabe, ao meu entender, que a gente não sabe chegar a um meio termo, tá, Marcelo? Para a gente iniciar, né, digamos, a aprender, cara. Até porque os efeitos do reuso no solo, ele não vai ocorrer com um ano. Você vê alguma coisinha ou outra, dependendo, né, que você está avaliando, mas os efeitos são de longo prazo, então você precisa aprender. E às vezes, né, não é oportunizado justamente por quê? Porque os legisladores, o pessoal que quer disciplinar, às vezes, diz, olha, na dúvida, vamos botar bem restrito aqui. Enfim, mas aí a gente cai num ponto fundamental, né, que se a gente avançar na questão do saneamento, universalizar, mas nós vamos ter uma produção de efluentes tratados muito grande. Nós temos corpos hídricos suficiente para lançar? Eu fiz essa pergunta ao pessoal da ANA, o pessoal disse, não vamos ter. Então, Marcelo, a institucionalização do reuso, ela tem que acontecer. Entendi. Ela tem que acontecer. Porque nós não vamos ter, né, mananciais hídricos para lançar o esgoto tratado. Sim. Com aquelas regras de diluição, né? Exato. De 1000 exato. vezes 5 para chegar naqueles. É verdade, sim. É verdade. Enfim, Marcelo, a gente já está até no adiantar da hora, mas foi um papo extremamente agradável, tá? Queria agradecer os colegas aqui que colocaram suas perguntas, tem algumas perguntas aqui, vamos deixar para a próxima oportunidade. Queria agradecer a todos, mandar um abraço aqui para o meu amigo Altinoco, que sempre está aqui nos prestigiando, o Marcos Romanos aí de São Paulo, da Prefeitura, tá? Marcos, um grande abraço aí para ti, querido. Aqui também tem o Renato Roseto, tá? Um grande abraço para ti. Ele foi o meu grande colega da Sanasa, operador lá da Sanasa, grande gerente lá de tratamento de esgotos. Pois é. Eu queria dar só um recadinho aos colegas aqui, porque tem gente que também tem interesse aqui sobre o tema irrigação, tá? Então, na nossa próxima webinar, nós vamos tratar da irrigação em pequenas propriedades, tá? Então, quem quiser participar, vou colocar aqui no chat aqui para que vocês possam fazer as suas inscrições. Mas partindo aqui para o nosso final, Marcelo, antes de fazer o agradecimento, eu gostaria que você colocasse aqui, né, suas considerações finais. Qual é o recado que tu queres deixar aqui para os colegas que estão nos acompanhando nesse momento? Tá? O que tu quer deixar de recado aí para a galera? Bom, pessoal, eu acho que é importante a gente talvez valorizar a parte aí da atividade intelectual, de forma a fazer uma análise crítica do que a gente tem feito, né, estudado, não cair na tentação de respostas rápidas e simplistas, né, é ter um certo critério aí, né, de fazer a engenharia, né, da maneira como ela tem que ser feita, né.
E esse é o meu recado, né? Assim, vamos valorizar essas atividades intelectuais, o debate. Ninguém é mais que o outro, né? Assim, todo mundo, digamos, está aprendendo, né? E a gente ter essa mentalidade aberta. Eu acho que esse é o meu recado, né? A gente sempre está aberto, discutir, debater e se aperfeiçoar. Então, e agradeço aí o Salomão, né, de ter esse canal aqui de debate para reflexão, né, para a gente buscar esse mundo melhor que a gente vive, né? A gente só tem um, né? A gente só tem um mundo, né? Não tem outro, né? Não tem um planeta B, não, né, Marcelo? Só tem a Terra mesmo. Não temos plano B, planeta B. A gente só tem esse planeta. A não ser que você seja muito rico, que nem o cara da Amazon, da Tesla, que esse é Mas, outro caminho, né? A mas só gente vai passar alguns dias lá, né? O dinheiro só vai te permitir alguns dias. Então, gente, eu muito obrigado. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos vocês que colaboraram com essa webinar, com as suas perguntas, seus comentários. Meu muito obrigado. Gostaria de reforçar o convite, né? O Kaique sempre lá aponta 43, entre 43 e 47% das pessoas que nos assistem recorrentemente ainda não é inscrita no canal. Então se inscreve aí no canal, tá? Aperta aí o sininho, tu vai receber as notificações, né, de todos os eventos que nós realizamos aqui, tá? Também nos ajuda na popularização da ciência. Se você acha que essa webinar aqui de hoje ela foi relevante, compartilha aí com pelo menos 2 pessoas, tá? E assim tu vai ajudar a gente a popularizar a ciência e o conhecimento. Meu muito obrigado a todos vocês. Marcelo, meu querido, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. O canal está à disposição sua. Temas que possam envolver o saneamento, que tu quiseres discutir aqui, pode entrar em contato. Teremos o maior prazer de agendar e ter uma tarde, né, recheada, né, de risadas, reflexões, né, e também de popularizar a ciência. tá certo, Salão. Obrigado. Um abraço a todos. Agradeço aí a presença aí de todos aí. Obrigado, pessoal.